Então, diga. Vai lá, Sam. Na aula de hoje vamos falar sobre um pensador chamado Alfred Schutz. Ele viveu de 1899 a 1959, na transição do século XIX para o século XX. Um importante pensador aí que vai refletir sobre o mundo da vida. Lebenswelt, em alemão, ou seja, as experiências que nós temos no mundo com a nossa consciência, o que a gente compreende, principalmente, especialmente a sociedade. Vai desenvolver uma sociologia desse mundo da vida, esse mundo experimentado pela nossa consciência. A nossa consciência que é intencional, que tende para a coisa, que tende para as pessoas, que tende para a sociedade. Então ele vai dizer o seguinte, que nós compreendemos a realidade do mundo da nossa volta e a sociedade através de tipificações. A gente vai dando tipos, modelos, estereótipos, para poder enquadrar as coisas, as pessoas e as sociedades. É assim que a gente vai conhecendo o mundo da nossa volta, tipificando, criando estereótipos. Ele vai falar da experiência de primeira e de segunda ordem. A experiência de primeira ordem é aquela experiência que acontece de forma imediata, quando a gente tem contato, por exemplo, aqui nós estamos mantendo uma experiência de primeira ordem. A experiência de segunda ordem é geralmente aquela experiência reflexiva, e depois você vai pensar e refletir sobre aquilo que você experimentou. Essa experiência de segunda ordem. Tudo que a gente experimenta ao longo do dia, a gente depois vai refletir e pensar exteriormente. Isso aí, realizando o que ele chama de experiência de segunda ordem. Ele vai falar também que existem dois tipos de relação: a relação face a face, que é essa que acontece aqui nessa interação, e a relação anônima, que é aquele tipo de relação mais formal ou distanciada. Muitas vezes é o tipo de relação onde você não sabe quem está do outro lado, ou você não tem contato com quem está do outro lado. A internet hoje acaba favorecendo muito esse tipo de relação anônima. Porque você muitas vezes está conversando com alguém na internet e você não sabe se é aquela pessoa ou aquela pessoa. Isso é feio. A internet é uma terra bem complicada nesse aspecto. Ele vai falar aqui, nós compreendemos o mundo a partir da interação de nós uns com os outros e da gente comum. E a partir dessas interações nós vamos construindo um significado. Todo significado que a gente conclui, todo significado que a gente se envolve é geralmente um significado compartilhado. Porque as pessoas têm mais ou menos uma ideia comum sobre as coisas. Por exemplo, a expressão crush é um significado compartilhado. O que significa crush? Hã? Se você gosta, namoradinho, então tem um significado compartilhado aí, vocês compartilham o mesmo significado dessa palavra. A gente vai construindo o nosso conhecimento de mundo a partir disso, da interação uns com os outros. Vocês sabem porque interagiram, e dessa interação foi construindo significado. Eu não sabia o que era crush. Só que hoje em dia ninguém fala crush, né? Fala o que mais agora? Fala o quê? Fala namorado. Namorado é mais antigo. Crush era 2019. Agora é 2019, né? Ficante? Agora tem até a mão. Você falou que agora tem até amante já. Meu tempo já tinha ficado. Inclusive eu acho que começou a ficar na minha geração. Daí foi 30 e 90. Porque antigamente não existia ficar. Sabia que tempos atrás aí, namorados podiam no máximo pegar na mão. Você nem lembra da boca? Credo. Eu tô pegando na mão. Já existiu, Tem como até ter amante com fibrote. Eu não tô. Ó, cara. Namorados podiam nem beijar na boca antigamente. Falei aí, tem até a Antigamente Não namorar, falei que não tem. é ir pra porta da casa da pessoa e ficar conversando. Ou, no máximo, sentar no sofá e pegar na mão, junto com os pais. Que No breve. domingo, só no domingo. Que breve. Pega na mão, velho. Depois da missa, pra casa dos pais, da Eu nem namorada, conheço quem é. sentar no sofá e ficava ali batendo papo.
Isso é. O que você era pegar na mão. Foi quando? Você nem sabia. Imagina como é que era o mundo nessa época. Sabia desse aí. Bem difícil, né? Agora nessa com tempo. Isso era namorar. Eles namoravam um tempo, depois noivavam. Só depois do casamento que aconteceu os negócios. O Roberto falou que hoje em dia ele fica até com mais de uma mulher. Olha que cara mentiroso. Olha só, ninguém, todo mundo deixou no mundo, né? Falei nada, não. Ô, Maísa. Então, nossa relação com o tempo também depende da nossa consciência. E a nossa consciência percebe o tempo de forma diferenciada. Por exemplo, em algumas circunstâncias, o tempo não passa. O tempo da escola. Na escola o tempo demora a passar, demora? Vocês acham que na escola o tempo passa rápido? Demora. Passa rápido. Já tá acabando o ano, De já. vez em quando. Eu acho que é uma eternidade. Inclusive, nós temos que acabar já essa aula. Já tá acabando o ano. Vai acabar aqui ainda, né? Então, essas são algumas reflexões do Wolfgang Schultz, ele que fez doutorado em Filosofia do Direito da Universidade de Viena, na Áustria. Ele se interessou pela obra do Max Weber, um sociólogo alemão, da transição também do século XIX para o século XX, e pelo filósofo alemão também, Edmund Russell, criador e desenvolvedor da fenomenologia. Inclusive, ele vai desenvolver uma fenomenologia social, ou seja, o estudo dos fenômenos. O que é o fenômeno? Aquilo que aparece para a nossa consciência, ou aquilo para o qual a nossa consciência tende. E um dos fenômenos que a nossa consciência tende é o fenômeno social, da vida em sociedade. Em 1938 ele se mudou para Paris, na França, depois para Nova York, nos Estados Unidos. Ele seguiu as abordagens aí, a abordagem fenomenológica do Russell, que examinava aí o mundo como ele é experimentado na consciência. Então, como eu percebo o mundo na minha consciência? A minha consciência, o que ela faz? Ela tipifica o mundo, cria tipos e cria estereótipos do mundo que eu encontro. A minha consciência, ela tem uma experiência do mundo de primeira ordem, esse contato imediato que a gente tem, e de segunda ordem, que é através da reflexão, quando eu penso sobre as experiências que eu tive. E as relações face a face anônimas, as face a face, como o próprio nome diz, são as interações que acontecem também de forma imediata, na experiência de primeira ordem, e as anônimas são aquelas mais distanciadas, aqueles contatos que a gente muitas vezes estabelece sem saber quem está do outro lado, ou aqueles contatos formais. Por exemplo, falar no telefone com uma atendente de telemarketing, isso é uma relação anônima. Você não sabe quem está do outro lado, mesmo se ela fala o nome. Não é uma relação imediata, face a face. Hoje em dia acontece muitas relações. Está cada vez mais para anônimo, agora um anônimo que nem tem gente do outro lado, agora tem uma inteligência artificial do outro lado. Então é uma interação, tem o WhatsApp, tem a IA. A IA, conversa a IA. Sabia que ela pega todos os seus dados do seu telefone? Então a galera está toda interagindo aí com as IAs, né? Isso é uma relação anônima, uma relação anônima que está se desenvolvendo agora. Eles podem ver isso tudo, tirar foto dos outros. Isso vai suprimir milhões de empregos que mundo afora, né? Especialmente esses empregos de telemarketing. Mentira, eu converso com isso. Então a nossa consciência, ela interage com o mundo que ela tende para o mundo. Nessa interação ela vai construindo um significado, mas esse significado é compartilhado. Porque para algo ter significado, nós temos que compartilhar o significado daquilo com as pessoas. Ou adquirir, através do compartilhamento, um significado de coisa que eu não sabia. Igual eu falei que eu não sabia o que era crush, até eu aprender. Eu não sabia, a partir do momento que compartilharam comigo o que era, eu entendi o conceito. Agora eu tenho um significado compartilhado de crush que é o mesmo, isso que é compartilhado com vocês. E essa é a nossa relação do tempo, da nossa consciência com o tempo, que é uma consciência social também. Depende das circunstâncias sociais que a gente está vivendo. Como eu disse, na sala é uma coisa, vem em casa é outra, com os amigos é outra, na internet, mexendo no celular é outra. Então a gente tem várias percepções de tempo diferentes na nossa consciência. Então por hoje é isso aí, galera. Pode ir? Pode.